tudo bem? Eu tenho o prazer hoje de participar do Café com Arquitetura, contribuindo e conversando um pouquinho com vocês sobre etiquetagem de edificações, tá? Meu nome é Marcela de Melo Germano, eu sou arquiteta urbanista, tenho um Master na área de Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética e mestrado em Tecnologia e Conforto do Ambiente Construído. Sou sócia fundadora da empresa Habit Edifício Eficiente. A Habit, ela presta serviços com ênfase no desempenho ambiental, sustentabilidade e eficiência energética, tá? Então, a gente atua na etiquetagem, nas certificações, faz projetos arquitetônicos, faz consultoria, né, dando todo o suporte a outros arquitetos e fazemos capacitações também. E a gente é, atualmente, um dos 3 organismos de inspeção acreditado pelo Inmetro, tá? Que emite a etiqueta PBE Edifica, né? Que faz inspeção de eficiência energética de edificações. Então, a gente atua num contexto nacional, dentre outros 2 organismos que estão localizados, um em São Paulo e o outro em Pelotas. Entrando inicialmente na nossa responsabilidade como arquiteto com relação à etiquetagem, né? Existe hoje um caráter obrigatório dessa etiquetagem que tem um rebatimento direto na nossa responsabilidade técnica profissional. E, legalmente falando, a gente não tem como justificar o não atendimento a uma norma pelo nosso desconhecimento. Então, a etiquetagem ela é obrigatória para alguns tipos de edificações e ainda voluntária para outros tipos de edificações. Eu posso até justificar em outras áreas de atuação, por exemplo, um profissional da saúde, ele não pode, um engenheiro, por exemplo, também ele não pode justificar que ele não atendeu a uma determinada norma técnica porque ele não conhecia, né? Isso aí não vai justificar eliminar a sua responsabilidade técnica, né? Então, a etiquetagem ela é obrigatória, como eu falei, para alguns tipos de edificações, que são as edificações públicas ou edificações que foram construídas com recursos federais, tá? Podem ser edificações municipais, estaduais, mas se ela tiver associada à sua construção ou à sua elaboração de projeto com recursos federais, então ela é obrigada também a ter a etiqueta de nível A de eficiência energética, certo? E assim como ocorre em outros países, né, cada país tem a sua responsabilidade, tem a sua meta com relação à matriz energética, né, à produção de energia. Então, a etiquetagem, né, essa PBE Edifica, né, do Programa Brasileiro de Etiquetagem, ela faz parte do Plano Nacional de Eficiência Energética do PROCEL, tá? E ela que existe há mais de 20 anos. E aí, no Brasil, a gente tem essa meta de redução de consumo de energia. Outros países têm, além da redução do consumo de energia, tem também a meta de redução de emissão de CO2, por exemplo, né? E como eu falei, cada governo vai ter as suas metas e vai ter a sua forma de se adaptar a essa realidade, né? Os edifícios, eles chegam a consumir no Brasil 50% da energia consumida são nos edifícios, então seria um principal foco, né, de redução desse consumo, produzir edificações mais eficientes. Então, a gente não teria que demandar um grande investimento para novas gerações de energia, grandes produções de energia, enfim, outras formas de proporcionar esse aumento, né, de cobrir, na verdade, esse aumento de demanda energética. Então, o dever de casa inicial do governo, proposto por essa política do governo, que é uma política independente de quem está no governo, na verdade, ela já vem acontecendo há mais de 20 anos, seria reduzir o nosso consumo das edificações. E aí eu vou introduzir só alguns questionamentos, algumas reflexões que devem ser feitas, né? Eu quero atender às normas técnicas, visando uma qualidade e visando a eficiência energética no meu projeto? Eu quero garantir, eu quero atestar que o meu projeto tem uma responsabilidade ambiental, social, econômica. Então, como eu posso fazer isso, né? Uma das formas de se fazer isso é se associar, né? Respaldar na etiquetagem de edificações, tá? É importante enfatizar que as primeiras decisões projetuais são aquelas que têm o maior impacto no desempenho. Então, o que é importante saber, se ter consciência, que na verdade a eficiência energética, né, que tem muito apelo para os engenheiros, mas na verdade ela nasce no projeto arquitetônico. Ela pode ser inclusive um partido do projeto, né? Então eu estou iniciando um projeto de uma edificação residencial ou um
uma edificação comercial e das minhas vertentes é que ela consuma menos energia. Então, a gente entendendo, né, que essa etiquetagem em si, já que é um produto final, que é um resultado dessa prática inicial, né, de ter a eficiência energética como uma das metas de edificação, ela vai proporcionar um produto, né, que na verdade é uma edificação que tem uma vida útil longa de 50 anos, por exemplo, mas é um produto que consome menos energia ao longo da sua vida. Então, só reforçando que nós arquitetos, a gente tem que ter, deveremos atuar, né, nessa questão da eficiência energética já no início da concepção do projeto arquitetônico, porque ela nasce aí nesse momento de forma mais com menores custos, com maior viabilidade e não necessariamente vai demandar um aumento de custo, mas se a gente tentar integrar essa eficiência energética em fases finais, a gente chega num momento que o projeto já está muito engessado, né? Então, às vezes, fica difícil agregar essas estratégias que otimizam a eficiência. Então, por isso que o momento ideal de atuar nela seria nas etapas iniciais do projeto. Então, assim, dando um exemplo prático, né? Eu quero atuar na eficiência energética com relação à iluminação natural. Então, para eu integrar o melhor aproveitamento da iluminação natural, o que é que eu preciso? Eu preciso ter uma orientação favorável, né? Uma orientação mais adequada da minha edificação. Eu preciso dimensionar e localizar na fachada as minhas aberturas de forma mais favorável para esse aproveitamento. De acordo com a etiquetagem, né, se estabelece que é interessante que os circuitos que acionem as lâmpadas, né, a iluminação artificial, ela tenha uma diferenciação para aquelas lâmpadas mais próximas da janela, de forma realmente a potencializar esse aproveitamento de luz natural e dentre outros rebatimentos. Então, esses critérios, né, essas definições, elas acontecem nas etapas iniciais de projeto. E elas precisam ser tomadas, essas decisões, de forma consciente para realmente chegar num produto final, tendo essa possibilidade de aproveitar da melhor forma, né, reduzindo o consumo de energia com relação à iluminação natural. E um outro aspecto importante a se ressaltar é que a gente, como arquiteto, a gente não pode simplesmente chegar e autodeclarar nosso projeto como sendo um projeto muito bom, como sendo um projeto sustentável, um projeto com alta eficiência energética, por exemplo. O que é que acontece, né? Existem metodologias que são criadas, né, a partir de instituições renomadas, né, que tem por trás uma equipe técnica qualificada, e essas metodologias, elas chegam para criar critérios de atendimento mínimo e máximo desse requisito, por exemplo. E aí, esse que eu estou enfocando, que é a etiquetagem de eficiência energética, tem como requisito o consumo de energia. Então, eu tenho como atestar a partir desse regulamento, né, que ele tem todo o respaldo do Inmetro, de que minha edificação ela consome menos energia. Então, isso tem um rebatimento direto na redução do impacto ambiental, né, da edificação, entre outros melhorias, entre outras qualificações que, tendo essa etiquetagem, o arquiteto pode realmente, respaldado por ela, dizer que sua edificação tem uma qualificação, tem um desempenho diferenciado com relação a outros projetos que não apresentam essa avaliação, esse atestado. E aí, falando um pouco melhor da etiquetagem em si, ela, como eu falei, ela tem um foco, né, nesse consumo de energia, que é um dos aspectos da sustentabilidade. Então, a gente tem uma diferenciação entre certificação e etiquetagem. A certificação, geralmente, ela é um pouco mais ampla, ela atende vários itens, né, relacionados à sustentabilidade, e a etiquetagem, ela tem um foco maior no consumo de energia. A etiqueta em si, ou o PBE Edifica, ela passou a existir de 2009 para cá e ela faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Tenho que reforçar também que o regulamento ele foi baseado no Zoneamento Brasileiro Bioclimático. Considera, então, características climáticas brasileiras distintas. Então, uma edificação que é nível A em Natal, por exemplo, nível A, e aí eu vou já mostrar aqui para vocês a etiquetinha, a carinha dela. Ela tem o nível A, o verdinho, e vai até o nível E, o vermelhinho. Então, uma etiqueta de uma edificação que é nível A em Natal, não necessariamente vai ser nível A no Porto Alegre, por exemplo, que tem um clima diferente de Natal.
Então, foi feito um estudo em cima desse zoneamento bioclimático para que a etiqueta ela tenha esse caráter que respeita, né, o clima que a gente encontra no Brasil, que são climas distintos, tá? E aí, como eu falei, ela tem esse caráter internacional, então é de fácil leitura, a gente conhece a partir de eletrodomésticos, de veículos, por exemplo, e facilmente o leitor consegue entender, né, como é que está o desempenho dessa edificação. Ela tem do tipo projeto, do tipo edificação construída, tem um selinho do Inmetro, respaldo do Inmetro. Aqui, ó, a gente tem a nossa marquinha, a nossa empresa que atua, e aqui é o selo, o número da nossa acreditação. E existem também regulamentos diferentes para residencial, que tem um perfil de consumo diferente das edificações que a gente classifica como comercial, públicas e de serviço, tá? E aí são vários critérios, né, de acordo com o perfil de consumo que são analisados, tá? Para concluir, gente, eu fiquei muito satisfeita nesse convite, de ter aceitado esse convite, de ter participado dessa conversa com vocês. Gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de poder divulgar um pouco do nosso trabalho, compartilhar e informar os arquitetos do Rio Grande do Norte sobre a etiquetagem, e estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida e contribuir, né, para a melhoria aí das nossas edificações com relação ao consumo de energia.